O planeta fala. O planeta Terra está nos mandando recados. Estamos todos interligados. O que acontecer à Terra, acontece aos filhos da Terra. O futuro, a gente pede emprestado às novas gerações. Planeta Terra, pandemia, desequilíbrio ambiental, uma nova ordem de cooperação humanitária. É o destaque, é o tema de hoje que começa agora. Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global, fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é necessário que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Esta produção é feita em cooperação com a Rede Cultura de Televisão do Brasil. É uma honra poder fazer parte desta composição de conteúdo que eleva, que enaltece, educa e pode nos transformar em pessoas melhores. O tempo é o permanente presente. Não podemos comprometer o futuro com os erros do passado. Uma breve história do tempo do planeta Terra. Do que era nada, fez-se a luz, tão intensa e poderosa que passou a contar o tempo e a ocupar o vazio do espaço. O elemento chamado hidrogênio, tornou-se matéria-prima das estrelas. Ao combinar-se em múltiplas fusões, forjou toda uma diversidade atômica de matérias estáveis e efêmeras. Trilhões de sóis atraíram planetas em suas órbitas, mantendo os sistemas em coesão pela força universal da gravidade. Em lento resfriamento, gases em expansão combinaram-se em novos elementos. Na Via Láctea, um planeta tão borbulhante quanto um pirão esfriou lentamente como um ovo frito no óleo ardente de uma frigideira. Por dentro, ficou tão quente e fumegante quanto uma batata, mas por fora, apenas uma crosta fina que evapora. Assim, começou a era do princípio do ar na atmosfera. Entre raios, vapores, misturas, tremores e erupções, uma forma celular armazenou a energia radiante vinda da estrela solar. A vida, assim, começou a respirar. A água choveu das nuvens. Quando o pó suspenso do vento veio ao chão, o mais claro dos dias amanheceu. O planeta cinza reluziu, refletindo o azul de seus espelhos d'água. A vida multiplicou-se em todas as formas e cores, efervescendo biodiversidade no planeta Água, chamado Terra. Tudo isso que nada construímos, herdamos. Mas o que deixaremos aos nossos descendentes? Quem sobreviverá às gerações autodestrutivas? Quando saciará o poder insaciável dos especuladores? Como aceitar a paz como um pacto de guerra? Para que evoluímos todos diferentes,
se não nos respeitamos cada um como tal? Seremos todos devolvidos. Retornaremos ao pó anterior de onde tínhamos nascido. Na breve e curta temporada de cada existência, uma descoberta ilumina consciências. Viver é a nossa experiência mais incrível. Você consegue viver sem se dar conta disso? Vivemos uma era em que estamos acelerando a extinção das espécies? É uma pergunta que não quer calar. Muitos deles também estão ameaçados. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Acho que um segundo ponto é a rapidez com que essa extinção está ocorrendo, né? A gente teve outros processos de extinção ao longo da história que levaram milhões de anos e que foram na realidade provocados por eventos extremos, né, por desastres mesmo. Então, erupções vulcânicas, asteroides colidindo com a Terra, etc. Isso é bem documentado, é bem conhecido. Então, foi um processo, assim, totalmente fora do controle humano. E o que a gente está vendo agora é que a gente tem uma perda bastante acelerada e muito relacionada às atividades humanas. Então, acho que esse é o principal fator que nos assusta nesse relatório. Né, indicando a década em que a gente tem que tomar ações para prevenir a perda de biodiversidade, mas se isso não tiver assim muito próximo às pessoas, se as pessoas não entenderem o grau do problema, provavelmente vai ser uma outra medida que não vai se tornar tão eficaz. Então, a gente tem que aprender com a pandemia, por exemplo, que muitas das causas estão nas alterações do meio ambiente. Então, se a gente continuar agindo como se o meio ambiente fosse resiliente a ponto de se recuperar de tudo e rapidinho, a gente vai chegar num ponto realmente de não retorno. Os 5 períodos de extinção. O evento ordoviciano. 57% dos gêneros, ou seja, grupos de espécies, foram perdidos. Um valor estimado de 86% das espécies. O motivo? Episódios glaciais que afetaram a atmosfera e os oceanos. O devoniano. 35% dos gêneros foram perdidos. Cerca de 75% das espécies, devido a um resfriamento global seguido por aquecimento. Permiano. 56% de gêneros foram perdidos, 96% das espécies. A causa para essa extinção em massa foi o intenso vulcanismo da época, o que provocou o aquecimento global. Triássico, 47% dos grupos de espécies extintos, cerca de 80% das espécies. Uma intensa atividade na província magmática do Atlântico Central teria elevado os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, o que teria aumentado a temperatura global e provocado uma crise nos oceanos do mundo. E o Cretáceo, 40% de gêneros foram perdidos, um valor estimado de 76% das espécies. A mais famosa extinção em massa foi provocada pelo impacto de um meteoro na região de Yucatán. Você acredita que o Saara, um dos maiores desertos do planeta, e a Antártida, o continente gelado, já foram florestas? Já foram áreas verdes do planeta Terra? Isto é incrível! Observando a imensidão gelada, fica difícil imaginar que um dia esse continente abrigou extensas florestas e uma fauna típica das regiões tropicais. A paisagem por lá há muito tempo é de glaciares, montanhas de gelo e pinguins. Antes do chamado Eoceno, há cerca de 56 milhões de anos, a Antártica era ligada à América do Sul e à Austrália.
Registros fósseis mostram que no início do Eoceno, o continente era coberto de vegetação por onde circulavam mamíferos e marsupiais. O Eoceno vem do grego e significa novo amanhecer, e é o período que sucede ao Paleoceno e está situado entre 56 e 34 milhões de anos. Foi nesse período que surgiram algumas das mais altas cordilheiras, como os Alpes e o Himalaia. As altas temperaturas permitiram o crescimento de florestas que se espalharam por todo o planeta, incluindo os polos. Na região de Wilkes Land, no leste da Antártica, cientistas descobriram fósseis de várias espécies de plantas naturais de regiões dos trópicos. Uma vez que essas plantas não sobrevivem no frio, fica claro que no período em que floresceram por lá, o clima era bem diferente do atual. Mas há cerca de 100 milhões de anos, o deslocamento de placas tectônicas começou a arrastar a Antártica para o extremo sul do planeta. Há 56 milhões de anos, ocorreu a separação da América do Sul e há 40 milhões de anos, a Antártica se descolou da Austrália. Os cientistas ainda tentam estabelecer uma timeline mais precisa desses eventos, mas calculam que em algum momento, entre 36 e 23 milhões de anos atrás, houve o corte que permitiu o aparecimento da passagem de Drake no extremo sul do continente que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O Saara, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados que se estendem do Atlântico ao Mar Vermelho e ao norte até as proximidades do Mediterrâneo. As primeiras evidências de que a região já foi coberta de vegetação e abrigou populações de humanos e animais foram detectadas nas inscrições deixadas em rochas por antigos habitantes da região há milhares de anos. Os desenhos mostram pessoas e animais, alguns deles típicos de savanas, espécies que só conseguem sobreviver com fontes de água próximas. Além dos desenhos, outros vestígios desse passado verde do Saara foram encontrados no fundo do Oceano Atlântico, onde foram recuperados inúmeros objetos. A partir desses indícios, os cientistas traçaram uma linha do tempo para as mudanças no Saara, que começam por volta de 15 a 11 mil anos atrás, quando ainda era verde, e se estendem até 5 mil anos atrás. O principal evento que desencadeou a transformação no Saara foi uma mudança planetária, uma inclinação no eixo da Terra que expôs uma parte do planeta a uma radiação mais intensa dos raios solares. Isto resultou num aumento das temperaturas entre 4 e 8 graus Celsius em determinados pontos, incluindo o norte da África. Quando um dos hemisférios se aquece, ventos fortíssimos se deslocam para a região. Ao longo de milhares de anos, os verões africanos foram se tornando cada vez mais quentes na parte norte do continente, até o momento, há cerca de 5 mil anos, em que praticamente nenhuma vegetação ou vida animal poderia sobreviver ali. Os lagos e rios desapareceram e só restou areia. Tem que distinguir o que é uma transformação natural, né, e que ocorre ao longo de milhares ou milhões de anos, e o que é uma transformação que ocorre em algumas décadas ou um século. Então, por exemplo, a gente está com uma taxa atualmente de extinção de espécies que é muito superior à taxa de extinção anterior ao último século. Então, a mesma coisa com as mudanças climáticas, né? Quando você vê uma tendência de temperatura muito maior do que você tinha antes do início maior da Revolução Industrial, digamos, você vê que as coisas se aceleraram, e isso com muitos outros fatores. Então, essa distinção que ocorre naturalmente, e esse naturalmente, né, nos milhões, milhares e milhões de anos, permite com que as espécies se adaptem, né? Os ecossistemas mudem de uma forma que é suportável, que é resiliente. Mas quando tudo isso começa a ser muito acelerado,
as espécies e o meio ambiente não tem mais como se adaptar, né? As mudanças são muito bruscas, então essa é a principal distinção. Então, a mudança sempre houve e vão continuar a existir, mas é o ritmo dessas mudanças, assim, que foge ao controle, que preocupa e que não é sustentável. Para quem tem alguma dúvida, sim, é a resposta. O aquecimento global, porque é global, também afetará ao Brasil. O efeito Brasil do aquecimento global, o aumento do nível do mar. Nos recentes 650 mil anos, o planeta Terra passou pelo frio cortante de 6 eras glaciais e aqueceu no intervalo entre elas. Em 1905, há mais de 100 anos, a temperatura média do planeta era de 13,78 graus Celsius. Hoje, no começo de 2010, estamos em torno de 14,5 graus. A diferença é de 0,72 graus centígrados. Até o fim do século, a temperatura média vai aquecer para algo entre 16,5 e 19 graus, uma estimativa conservadora. Com isso, o Brasil deverá sofrer bastante. Estudos dos principais cientistas brasileiros descrevem impactos sobre nossa geração e a de nossos filhos. Mas essas não são previsões infalíveis e o futuro pode ser diferente. O futuro das casas litorâneas depende do comportamento imprevisível das grandes geleiras da Groenlândia e da Antártida. Fraturas na capa de gelo podem provocar um desmoronamento em larga escala, com centenas de quilômetros de extensão, e isso já pode acontecer a qualquer momento. Assim acontecendo, o nível do mar poderá subir até 12 metros, alcançando o 4º andar de prédios no litoral. As previsões mais moderadas para o Brasil sugerem a elevação de 58 centímetros no nível do mar, provocando ressacas mais intensas. Nesse caso, o mar invadiria a orla com ondas de 3 metros sobre uma elevação média de até 1,5 metro no seu nível atual. Um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, alertou que o aquecimento global pode causar prejuízo a 42 milhões de pessoas que vivem na costa brasileira. Os pesquisadores também chamam a atenção para a possibilidade de ocorrências de ciclones e furacões no sul e sudeste, como o furacão Catarina, em 2004. Para enfrentar essa possibilidade inconveniente, são necessários sistemas de alerta contra furacões, como os usados pelos Estados Unidos e o Japão. Isso permitirá evacuar a população quando a tempestade se aproximar e reduzir o impacto de uma tragédia. Os tempos mudaram. 2020. Anunciado. Este será um dos anos mais quentes na recente história dos séculos do planeta Terra. As repercussões vão nos botar em uma fria. Com 2.100.000 quilômetros quadrados, a Groenlândia tem um território maior do que muitos países europeus. Estudos recentes mostram que lá, como na Antártica, o aquecimento global vem provocando um acelerado encolhimento da camada de gelo, e isso constitui uma ameaça a todo o planeta. Entre 1992 e 2017, a perda da camada de superfície na Groenlândia e na Antártica despejou trilhões de toneladas de gelo nos oceanos, o que provoca um perigoso aumento do nível do mar. O ritmo é 6 vezes maior atualmente do que há 3 décadas. As pesquisas sobre as duas regiões são feitas com base em imagens dos satélites Cryosat-2, da Agência Espacial Europeia, ESA, e do ICESat-2, da NOAA, Agência Norte-Americana para Oceanos e Atmosfera.
O material serviu de base para um estudo internacional denominado INBE, sigla em inglês para Exercício de Comparação e Balanço da Massa do Lençol de Gelo. A conclusão é de que, no ritmo atual, não vai demorar muito para que o mar avance de forma ainda mais perigosa sobre áreas litorâneas em todo o planeta. Um dos integrantes do projeto é o professor Andrew Shepard, da Universidade de Leeds, no Reino Unido. Ele não tem dúvidas em afirmar: todas as medidas de proteção que possam ser tomadas em cidades situadas em regiões costeiras sujeitas a inundações, é melhor que aconteçam logo, antes que seja tarde demais. Pela primeira vez na história, a região oeste da Antártica, até recentemente bastante preservada, revela um degelo acentuado. A situação é mais preocupante na área da geleira de Thwaites. Cientistas ingleses e norte-americanos, utilizando um mini submarino da NASA, observaram o que acontece a centenas de metros de profundidade, onde a água do mar se encontra com o gelo do subsolo. Esta é uma parte mais vulnerável do continente antártico por dois motivos. Primeiro, ela fica a poucos metros acima do nível do mar e, em determinados pontos, até abaixo. Ao contrário da região leste do continente, onde o gelo sobe por dezenas de metros, formando enormes paredões. Nas áreas mais baixas, o mar avança facilmente, provocando uma erosão contínua. Ao mesmo tempo, as águas mais aquecidas do Pacífico, trazidas pelas correntes marítimas, avançam sob a camada da superfície, arrastando e dissolvendo o gelo. Os cientistas calculam que, se a geleira de Thwaites desaparecer nas próximas décadas, pode provocar um aumento de mais de meio metro no nível dos oceanos em todo o globo. Só isso já seria suficiente para provocar um desastre de enormes proporções em áreas costeiras de todo o planeta, habitadas por milhões de pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho dessa geleira, ela se compara ao território de toda a Grã-Bretanha. E o gelo acumulado ali chega a 600 metros de profundidade em pontos mais distantes da costa. Não é à toa que, diante da quantidade de água acumulada ali, os cientistas apelidaram Thwaites de a geleira Doomsday. 14 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do continente antártico. A Europa, com pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, caberia facilmente lá dentro. Já o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é bem grande se comparado com a Europa. Mas o interesse de inúmeros países pela Antártica vai além das questões climáticas. O continente abriga imensas riquezas em recursos naturais, como petróleo, gás natural, prata, cobre e outros. Por enquanto, a exploração dos recursos minerais é proibida por um tratado internacional, mas no futuro nunca se sabe. Além disso, a região tem enorme importância estratégica. Daí o fato de que as grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China têm enormes bases na região, rivalizando em tamanho e recursos. O Brasil, 8 anos após o incêndio que destruiu a estação Comandante Ferraz, reinaugurou sua base na Antártica, um projeto que custou perto de 100 milhões de dólares. O local se destina a pesquisas em diversas áreas, principalmente as ciências biológicas. O degelo na Antártica e na Groenlândia está se acelerando rapidamente. Duas consequências importantes dessa relevante mudança climática. Primeiro é o aumento do nível do mar e em países com áreas costeiras enormes como o Brasil, isso traz uma vulnerabilidade muito grande para o nosso país. Além disso, esse degelo vai mudar não só o nível do mar, mas tem o potencial de mudar a circulação atmosférica e, com isso, mudar o regime de precipitação de várias regiões, inclusive no Brasil, com potenciais impactos muito significativos. Batizado de A68, o bloco de gelo se desprendeu da Península Antártica em julho de 2017 e desde então vem sendo monitorado pelos cientistas de diversos países.
Esta foto recente, feita pelo satélite Sentinela-1 da Agência Espacial Europeia ESA, mostra um pedaço do iceberg que se rompeu na parte norte. A cientista Ella Gilbert, do Instituto Britânico para Pesquisas na Antártica, foi a primeira a fotografar o bloco há quase 3 anos. Desde então, ela vem acompanhando sua trajetória rumo ao Atlântico Sul e conta que para voar de um extremo ao outro leva mais de 1 hora. Em contato com águas um pouco mais aquecidas, o iceberg pode se desfazer em vários pedaços, o que constitui um risco para a navegação. Com 5.100 quilômetros quadrados, o A68 é mais de 3 vezes maior do que a cidade de São Paulo, que tem 1.500 quilômetros quadrados. Dentro dele caberiam 4 cidades como Rio de Janeiro, que tem 1.250 quilômetros quadrados. Só o pedaço que se rompeu tem 175 quilômetros quadrados. Se permanecer em águas do Atlântico Sul, ele deve levar anos para se dissolver totalmente. A designação A68 se deve ao fato de que a letra A se refere à região do Mar de Weddell, um dos quadrantes em que é dividida a Antártica, de onde ele se desprendeu, e 68 é o número de icebergs que se deslocaram nas últimas décadas. O lençol de gelo da Antártica expõe facilmente o que restou dos meteoritos que, depois de atravessar a atmosfera terrestre, se desintegram e viram pequenos pedaços de ferro e outros minerais. A maioria pesa no máximo 50 gramas, mas algumas chegam a pesar 10 quilos. Somados, os meteoritos que caem em todo o planeta a cada ano chegam a 16 toneladas. Cientistas das universidades de Cambridge, Manchester e do Instituto Britânico de Pesquisas para a Antártica acabam de concluir um amplo levantamento sobre a queda de meteoritos na Terra a partir de dados encontrados no continente antártico. A região do globo onde mais caem meteoritos é o Equador. Acontece que eles acabam indo para o mar ou em áreas de floresta e, por isso, desaparecem. Mas na Antártica eles são bem visíveis sobre o gelo. Em outro levantamento, cientistas norte-americanos elaboraram esse mapa sobre a queda de meteoritos na Terra no período de abril de 1988 e março de 2020. As bolas vermelhas e amarelas registram os de maior tamanho e as azuis, os menores. Embora seja um período de 3 décadas, pode-se dizer que se trata de um pequeno bombardeio de rochas. Muitas delas, antes de entrar em contato com a atmosfera terrestre, eram bem maiores, mas com o choque acabam se desintegrando.